gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o 6º e último episódio do nosso podcast da linha de violência sexual contra a mulher. Hoje com o nosso tema, a situação de vulnerabilidade das mulheres e a rede de cuidado que elas se encontram. Meu nome é Débora, sou estudante de medicina do Unisalesiano do 4º termo. E essa é minha colega Isabelle, também estudante de medicina do 4º termo do Unisalesiano. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui 2 convidadas para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Nossa professora, Daniele Catelan, ela que é professora do curso de medicina, é enfermeira e mestre e também é diretora de planejamento do Departamento Regional de Araçatuba. Também nossa outra convidada aqui, Juliana Fernanda de Barros, ela que tem doutorado em psicologia pela Unesp, é coordenadora do Centro de Referência da Mulher de Araçatuba e também é professora de psicologia na Unip. E nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, por vocês toparem a compreender melhor como é o funcionamento dessa linha de cuidado contra a violência da mulher e compreender melhor também, ajudar, auxiliar os profissionais da saúde, principalmente as vítimas, a entenderem o que realmente é uma violência e principalmente compreender o impacto psicológico que isso tem nelas. Já de início, eu gostaria de compreender o principal, que para vocês, o que vocês conseguem analisar, o que é uma violência, né? Se é só uma agressão física, se é quando tem um abuso, o que é? Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, da gente estar aqui ajudando, né, em um dos pilares que eu acho que é importante, que é a questão da educação, onde a gente precisa realmente discutir amplamente esse assunto, né? Então a violência, a gente costuma dizer que ela é cíclica. Por quê? Porque ela acontece como um momento consequências. Não é um episódio único, né? Geralmente ela ocorre de uma maneira progressiva, que começa de pequenas ações como limitações em relação a vestimentas, de repente palavras mais duras, um pouco de chantagem emocional, até que a gente pode dizer que tem os conflitos, onde acontecem realmente as brigas. Essas brigas, geralmente, elas são mais verbais, com xingamentos, e depois acontece um período de explosão. Nessa explosão, muitas vezes ela vem realmente com a agressão física, propriamente dita. Essa agressão, ela pode vir de várias formas, né? E aí o foco que a gente diz que é essa questão de posse do corpo da mulher, no sentido dela ser um objeto e ela se tornar realmente, tanto na questão física como sexual, né? E por último, o que a gente fala que é o momento que essa pessoa, né, o parceiro, ele demonstra arrependimento. Nesse arrependimento, ele traz que nunca mais vai acontecer, tenta, de repente, culpabilizar a vítima, né? Que foi porque ela fez determinada coisa, alguma ação que provocou essa explosão nele e que não vai acontecer de novo. E aí, ela acaba perdoando por muitas situações, por vários motivos, né? Que aí envolve a questão financeira, questão realmente emocional, tem filhos envolvidos, família, e aí ela começa a ficar num momento de vulnerabilidade, permitindo, porque ela acredita que não vai acontecer mais, né? E aí a gente diz que então ela não é episódio, ela é cíclica. Quer complementar? Sim. É que a gente fala do ciclo da violência, né? E falando mais especificamente, né, dos tipos de violência, a Lei Maria da Penha vai trazer que violência contra a mulher é todo ato ou omissão que cause dano, sofrimento, né, ou a morte dessa pessoa baseada numa questão de gênero, pelo fato de ser mulher, né? E nós temos 5 tipos de violência. A gente tem a violência psicológica, que ela é a mais comum. É muito difícil a gente encontrar uma mulher que é vítima de violência que não passe pela violência psicológica. Ela é uma violência mais silenciada, muitas vezes, a gente não percebe, vem de uma forma, muitas vezes, sutil, e ela vai se agravando, né? Então, desde um xingamento, baixar a autoestima dela, controlar ela, humilhar ela, chantagear ela, manipular. A gente também tem a violência física, né, que é bem conhecida, falada já. A violência sexual
Também temos a violência patrimonial, quando ele acaba danificando algum bem dessa mulher ou retendo indevidamente algum bem dessa mulher. E a gente também tem a violência moral, né, quando ele comete alguma calúnia, alguma injúria em relação a essa mulher. Ju e Dani, nesse caso também, muitas mulheres são criadas, né, achando que a forma de ser tratada seria da forma que um abusador, né, iria tratar ela. E não é bem assim. Então, por isso que muitas mulheres, eu acredito que hoje, até hoje, aceitam muitas vezes algum tipo de agressão ou de uma fala um pouco mais agressiva, porque provavelmente foi criada um pouco também. Muitas partes das mulheres, então, não conseguem diferenciar e naturalizam isso, né? E também, falando dessa questão, Juliana, eu queria saber, assim, a sua opinião dentro da psicologia, né, do que passa pela cabeça dessas mulheres, né, o que acontece com elas para elas aceitarem, né, esse tipo de violência e se tem um ciclo, né, essa violência. São inúmeros fatores, né, que mantêm a mulher nessa relação, por isso que a gente sempre fala, a gente não pode julgá-la, né. Entre os fatores tem o medo, né, o medo de que aconteça algo com ela, porque muitas vezes tem uma chantagem emocional aí, a culpa por achar que de algum modo ela contribuiu para aquilo, a crença de que ele vai mudar, de que vai ser diferente, de que eu vou conseguir ter um relacionamento saudável, a questão financeira, então algumas mulheres têm uma dependência econômica, e isso também é algo que dificulta, os filhos. Então, eu não quero que o meu filho cresça sem esse pai, né, num ambiente de pais divorciados, também é outro fator. E a dependência emocional, né? As mulheres desenvolvem, né, até pela questão da fragilidade emocional que elas se encontram, elas acabam desenvolvendo uma dependência emocional muito grande, né, dessa pessoa, e aí o rompimento fica muito difícil, e muitas vezes ela não tem rede de apoio. Ela não tem para onde ir, ela não tem quem possa ajudar ela não sabe das leis que, né, podem de algum modo também auxiliar ela. Então, são inúmeros fatores que fazem a mulher continuar nessa relação mesmo com muito sofrimento. Sim, a gente sabe que são casos, assim, muito comuns, né, que a gente vê diariamente e que quando a pessoa tem a rede de apoio, a gente vê que a família sofre muito com essa situação também. E quem tá nesse relacionamento, às vezes, não enxerga, né, o que tá acontecendo, só quem tá de fora mesmo. A Isabela, ela comentou uma coisa muito importante, que é a questão da naturalidade, né, da violência, e aí eu acho que algo que é importante, acho que quando a gente trabalha, né, na atenção primária, trazendo para todos, né, a questão da família, importante da família, né, o cuidado centrado no paciente, pensando nele de forma integral, a gente se depara com famílias muito disfuncionais, né? Algumas famílias, elas realmente vivem esse ambiente de bastante conflito, e essa mulher, muitas vezes, né? E aí a gente fala, né, na atenção primária da repetição de padrão. Ela, quando você coloca num genograma, né, essa mulher, ela vem, né, se você pega as outras gerações, geralmente ela tem história, né, dessas agressões na família, em relação aos avós, aos pais, entre os irmãos, né? E aí ela acaba na angústia, muitas vezes, não consciente, mas ela tenta buscar sair daquele ambiente. E aí ela busca uma pessoa e ela vai. E muitas vezes essa pessoa vai ter as mesmas características e vai proporcionar a mesma vivência para ela. E aí quando você fala que ela não percebe, de fato ela não percebe. E eu acho que hoje, por ter esse tabu da gente realmente não ter essa discussão aberta, né? Então, as crianças, né, elas são condicionadas, as meninas são muito educadas dessa forma, né? Que é assim mesmo, que você tem que esperar, ele vai primeiro, isso é normal, tá vendo? Você tá fazendo porque você fez isso, né? Essa culpa. Então, a menina, ela a mulher, né? Ela é educada dessa forma. Então, quando a gente coloca, né, a questão da educação, da divulgação e traz isso para a atenção primária, quando a gente vai abordar, isso é algo que me chama muita atenção, né? Então, assim, essa rede de apoio deficitária, né? Que quando a gente põe no ecomapa, a gente começa a perceber que essa mulher fica realmente sozinha. E aí, o agressor, né? Ele geralmente sabe. Então, a primeira coisa que ele faz
é estreitar os laços dela com a família, com as amigas, com os amigos. Ele tenta trazer, porque eu gosto muito de você. Ah, não, mas vamos ficar só nós dois. E vai trazendo ela e tirando ela da vida social. Até um momento que ela tá totalmente longe, sem relações com mais ninguém. E aí ela realmente fica vulnerável e com essa dependência emocional. Acho que só para a gente ver isso. É outra coisa que a gente observa lá no nosso serviço, falando da questão da família, até fazendo um link com a questão do ciclo da violência, é muito comum essa mulher tentar romper, e aí a família acolhe. E aí, por conta da dependência emocional e outros fatores, ela acaba retornando para essa relação. Sim. E aí, em outro momento, ela rompe, volta para a família acolhe, aí ela volta para essa relação. Isso faz com que a família, muitas vezes, fale, olha, eu não posso mais fazer nada por ela, eu já acolhi ela na minha casa tantas vezes, e ela sempre acaba voltando, né? Então, muitas vezes a família acaba desacreditando as amigas também, e aí, sim, a rede de apoio dela vai cada vez mais diminuindo. Sim. Tem até, né, uma frase que briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que em muitos casos, principalmente abuso sexual, a família é a maior rede de apoio que a mulher possa ter, né? Principalmente, porque é uma mãe, é um pai que pode auxiliar aí. E a partir do momento que a mãe, por exemplo, naturaliza também, fala assim, o que você fez para ele agir assim? Então, a mulher se sente culpada, porque ela já é criada assim e consegue, na mente dela, acreditar que realmente a culpa é dela. Porque o abusador também vai fazer com que ela acredite nisso, né? E nós gostaríamos de saber também, quando a mulher chega para relatar, ou mesmo não relata sobre esse abuso, como vocês conseguem identificar no acolhimento sobre se é ou não uma agressão, como consegue identificar? Bom, lá no CRM, né, onde eu trabalho, elas já chegam sabendo da violência, porque geralmente elas vão lá, depois elas passarem pela Delegacia da Mulher. Né? A Delegacia da Mulher é o órgão que mais encaminha as mulheres para a gente, além dos postos de saúde também. Então, muitas já têm esse entendimento, né, da violência. Da violência psicológica em si, muitas não têm entendimento. Então, tem sim da violência sexual, tem sim da violência física, patrimonial, mas da psicológica, muitas vezes ela não percebe, né? Pela questão da naturalização mesmo. Então, em relação, na verdade, no primeiro contato, que eu acho que seria interessante, como que a gente pode detectar, perceber que essa mulher está vivendo uma violência, daí violência doméstica, e aí eu vou falar também da violência sexual. Então, assim, dando o gancho do que a gente vinha conversando, a violência sexual, ela também vem, né, mascarada, assim, ela vem amenizada quando a mulher, ela casa, né? O casamento, ele tem todo um significado, e aí para alguns, né, isso também dentro, né, da questão de costume, né, é como se fosse realmente uma posse, né, a partir de agora, você é minha esposa, você é minha mulher, e aí eu, né, tenho minhas vontades e você tem o seu dever. Então, eu já, né, a gente presencia umas falas desta forma. E essa mulher, ela acredita que ela tem obrigação, né? Ela acredita que ela realmente precisa e deve se submeter a várias situações e não percebe que está sendo violentada. Esse é um ponto. E aí, conforme a gente vai tendo esse contato, principalmente quando a gente começa a ter contato com a família, você começa a perceber muito em relação a negligências. Em que sentido? Você percebe a mulher se negligenciando. Começa de não consegue fazer o seu autocuidado, ou ela muitas vezes ela é impedida aí. Então de repente aquela mulher que ela não frequenta a unidade. Ela está em casa. E aí a importância do agente comunitário, da equipe de saúde próxima da comunidade. Porque aí a vizinha relata alguma coisa, ou durante uma visita você percebe. Ela não consegue fazer contato visual, ela se sente envergonhada, você percebe que algo não está legal. As negligências não precisam ser diretamente com ela, é a família que você vai perguntar sobre a vacinação da criança, ela não frequenta a unidade, então ela não leva, então a criança não está.
Você percebe que às vezes ela está doente e ela não está cuidando, ela não está inserida na rede. Então, assim, acho que é uma questão de detecção até sem perceber que ela está sendo violentada, né? Então, acho que seria bem aí. E aí, dando sequência, pensando na violência sexual, a gente tem muita dificuldade que essa mulher chegue na unidade, né, assim, por livre e espontânea. Ela procura muitas vezes a unidade já com uma suspeita de, por exemplo, uma gestação. Por quê? Aí agora ela se sente necessitada de alguma intervenção. Seja ela intervenção no sentido que eu tenho que cuidar dessa criança que vai vir, se é realmente que ela está grávida, ou de repente, se ela quer interromper. Então, assim, são várias as situações. E aí ela vem pra gente, muitas vezes, já tardiamente. E aí eu consigo também fazer essa relação, novamente, que é o medo, vergonha de ser julgado, do julgamento, né? Então, muitas vezes, o serviço também não está preparado para acolher. Então, esse acolhimento, né? Você fala assim, como é que vocês conseguem perceber no acolhimento? Então, o profissional, ele tem que querer reconhecer, né? Então, é realmente acolher com um olhar além do que ela está dizendo. Então, ele tem que ter essa sensibilidade. Muitas mulheres, quando são casos mais graves, assim, um abuso principalmente mais profundo, vamos dizer, elas não vão sozinha também, né? Elas geralmente vão com o parceiro, porque elas não poderiam ir sozinhas. Então, geralmente o parceiro, não sei se é o caso, mas o parceiro acompanha, quer ver tudo, mas na verdade por controle dele mesmo, para saber se ela iria falar algo, né? Eu acredito que aconteça. Posso dar um exemplo? Pode. Recentemente, a gente, durante um transporte, tá? Eu não estava presente, mas durante o transporte de uma unidade de urgência e emergência até uma rede, né? Que é a referência hospitalar para essa pessoa, essa mulher, durante o transporte, quando tirou o agressor, que no caso era o pai, padrasto, ele não pôde ir na ambulância. Aí, durante o transporte, ela deu a entender. Ela falou. E aí foi onde startou, né, de estar levando ela e tentar abordar de uma forma um pouco mais individual, porque o tempo inteiro que você falou, ele estava presente para ver o que ela ia dar de informação. É muito importante o profissional conseguir identificar isso, né? Para conseguir, de alguma forma, tirar o suspeito dele, né? E conseguir falar com a criança, com a mulher, com a vítima. Também falando dessa questão, né, dos pontos aí de apoio, eu queria saber de você, Dani, quais são os outros pontos que a equipe mesmo, né, a gente está falando da preparação da equipe, quais pontos essa equipe pode buscar na atenção primária à saúde para ajudar essa vítima? Sim, hoje, né, assim, a gente tenta, né, construir uma rede autossuficiente, forte, que consiga dar conta, né, de dar assistência para essa mulher adequada. Então, a gente fala em linha de cuidado. Então, é feita uma linha de cuidado. Nessa linha de cuidado, a gente tenta contemplar não só serviços ligados à saúde. Então, aí a gente pensa em sempre envolver saúde, a área judicial, as organizações, né, não governamentais, né? Então, a gente até colocou Casa Maria, né? Que a gente pode citar aí, que é super importante. A gente também envolve social, precisa, e também os conselhos tutelares, né? Então, acho que assim, a rede ela é bem extensa. Hoje, a atenção primária detectando, né, alguma necessidade, de repente ainda não declarada, né? Mas a gente consegue encaminhar para suporte. Aqui em Araçatuba, por exemplo, a gente tem os CEAPs, CAPs, né? Para que a gente consiga fazer uma abordagem aí mais, tentar conseguir mais contato com ela para ver se ela consegue falar com a gente. Em questão da psicologia, como que vocês lidam com isso? Qual que é o enfrentamento diante de uma vítima? Quais que são os desafios que vocês enfrentam? Quando a gente está falando de uma mulher vítima de violência, a psicologia ela tem um papel muito importante no sentido de amparo emocional, né? A violência, ela deixa marcas muito profundas, né, numa mulher, e para ela lidar também pós-violência, é muito complicado. Deixa muitas marcas, né, nessa mulher.
Então, esse acompanhamento, essa escuta, esse acolhimento, esse cuidado, esse fortalecimento da mulher é muito importante. E sempre respeitando o tempo da mulher. Às vezes a gente tem pressa, né? Não, mas ela tem que terminar logo, ela tem que fazer logo, ela tem que... Mas a gente também tem que entender que ela tem as limitações emocionais dela, né? Então, dá mais esse suporte do que dizer o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, o tempo que ela tem que fazer as coisas, né? Mas essa escuta e apoio emocional é extremamente importante para ela se fortalecer e ela conseguir entender também o ciclo da violência para que ela futuramente, né, fique mais atenta de algum modo para não se envolver em outra relação que tenha características abusivas, porque isso também acaba sendo um dado bastante considerável. A mulher, ela consegue romper com determinada relação, mas logo se envolve com uma outra pessoa que também tem características, né? Então, a gente fala muito de uma carência emocional, às vezes alguma questão relacionada à infância. Então, trabalhar tudo isso é extremamente importante. E essa mulher, ela precisa de um encaminhamento para procurar, por exemplo, o CAPS, o CEAPS, ou ela já pode procurar diretamente lá quando ela sofrer essa violência? Ela já consegue, né, procurar acessar o serviço, é um serviço, né, público. Então, ela consegue ir e buscar principalmente, pensando, né, mais na saúde mental dessa mulher. Esses centros conseguem dar um apoio muito importante. E no Centro de Referência da Mulher, que também é um órgão público, né, do nosso município, a gente não está na Secretaria de Saúde, a gente está na Secretaria de Assistência Social, mas lá dentro tem o atendimento psicológico, tem atendimento social e o atendimento jurídico, né, por meio da Defensoria Pública. Então, também as mulheres podem ir lá acessar, né, livremente, não precisa de encaminhamento, e lá a gente vai acompanhar e dar esse suporte para ela. Como que a gente estava citando, né, em questão do CRM e outras redes de apoio também, como o SUS, pronto-socorro, todas essas são porta de entrada para uma vítima. Ela pode procurar quais atendimentos, quais lugares que ela pode ir? Ótimo. Na verdade, assim, são várias portas, né? A mulher vítima de violência, seja ela violência física, violência sexual, elas vão buscar ajuda no local que ela tiver mais facilidade e acesso. Então, por isso a importância dela ser acolhida para ela confiar nesse serviço. Então, ela pode vir, por exemplo, na unidade básica de saúde. E muitas vezes, acham, né, alguns profissionais precisam, né, e têm dificuldade no sentido de acolher essa mulher, e aí eles acham que isso deve ser feito em ambiente hospitalar e encaminham, que na verdade não. Então a gente tem, né, legislação que traz pra gente o direito dessa mulher ser atendida na instância, no local onde ela for acolhida. Então na unidade básica eu já tenho kits, protocolos para iniciar, que são medicamentos já de contracepção de urgência, testes, vacinas, várias ações para serem realizadas já na atenção primária. Quando a gente comenta, né, que uma vítima sexual chega a ter uma gravidez, né, e aí por fim ainda, né, o desfecho seja o aborto ou de repente colocar essa criança para adoção, a gente diz que a linha ela falhou, né, ela está tendo falha. Por quê? Porque não era para ela chegar à gravidez. Então, se eu penso na linha de cuidado que ela começa desde ações de educação, onde eu tento discutir e quebrar tabus, uma mulher, uma adolescente, uma criança, né, vítima, identificado que ela está sendo violentada, a primeira coisa é pedir ajuda o quanto antes, esse acesso. Não quando essa gravidez já aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, muitas vezes ela vai em tempo hábil procurar ajuda. Só que essa ajuda, ela não é feita no momento adequado. Então, muitas vezes eu faço procedimentos burocráticos aí e perco tempo, né? Peço exames de ultrassom, peço várias outras coisas e que não é o que ela precisa nesse momento. Ela precisa de intervenção.
né? Então, hoje, a gente traz que a mulher, ela não precisa, né, que seja feita abertura de boletim de ocorrência, toda aquela burocracia, toda aquela situação onde coloca essa vítima tendo que repetir o que aconteceu por várias vezes, a gente está colocando, né, submetendo ela numa nova agressão. Então, a gente tenta, né, trazer isso. Os profissionais, eles precisam se conversar mais, para justamente não ficar revitimizando. Duvidando da palavra da pessoa, né? Também, né? Porque tem alguns profissionais que dizem, né? E se eu fizer determinada ação, se eu ajudar ela e ela tá contando, às vezes, algo que não é verdadeiro, como que fica? Não fica, né? Ela está relatando, ela está assumindo aquilo que ela tá falando. E nós, enquanto profissionais, a gente não tá aqui para julgá-la, e sim acolher e atendê-la em tempo hábil, rápido, né? Perfeito. Então, essa paciente, ela pode ir direto na unidade básica, ela pode ir para o pronto-socorro, ela pode ir direto na delegacia, e se de repente vê que ela não passou pelo procedimento, ela vai ser reencaminhada, do mesmo jeito contrário, mas ela quer fazer denúncia, e aí a gente vai orientar. Então, a gente tem que estar ali para atender e fortalecer e apoiar a decisão que ela precisar, que ela tiver. Então, realmente é uma linha mesmo. Então, tudo está interligado. Delegacia, pronto-socorro, todos os profissionais. Porque ela vai passar por tudo isso. Só que não necessariamente ela precisa ir na delegacia. Porque muitas mulheres acham que precisa direto na delegacia. E somente se ela for na UBS, num pronto-socorro, no CRM, talvez ela não seria de início. Mas não, 180 é importante. Aconteceu? Pode ligar. Mas UBS, todas as redes que são essa linha realmente de cuidado, ela pode procurar também. E é muito interessante, porque eu acredito que muitas mulheres não saibam disso, né? Sim. E é muito importante também essa questão que a Dani estava falando, né? Do cuidado que os profissionais têm que ter com essas vítimas de violência, né? Às vezes a gente não tem o preparo necessário para atender essas vítimas, porque elas já estão num momento ali de vulnerabilidade e às vezes o médico fica duvidando da palavra ou não sabe o que fazer na situação, né? Então eu queria saber de vocês, assim, como que os médicos, os enfermeiros, que às vezes vão ser as pessoas que vão fazer aquele acolhimento primário, como que elas devem abordar essa vítima sobre essa situação? Eu vou tentar pegar ainda um pouquinho antes, né? Que esses profissionais, médico, enfermeiro, quem seja, né? Psicólogo, eles são pessoas que também possuem história e que também possuem suas famílias, muitas vezes também disfuncionais, ou que de repente eu tenho várias crenças, que aí tem a questão religiosa, tem várias questões envolvidas. Então, a primeira ação, né, que eu acho que é essa que vocês estão fazendo, que a gente está divulgando e discutindo. Então, a gente precisa discutir amplamente entre os profissionais dessa importância, que aí depois eu abro para você, Ju, né, do que esse profissional ele precisa. Mas, assim, eu penso que a gente precisa trabalhar isso. Então, hoje, quando a gente fala em ética, né, a gente tenta trazer esses conceitos, essa discussão, o quanto isso, para mim, é difícil. A gente trabalha, né, inclusive com júri simulado, né, para a gente estar trazendo os argumentos. E não é fácil a gente argumentar para algo que eu não acredito, né? Mas a gente tenta fazer esse exercício com os estudantes, porque é uma forma de você conseguir começar a desconstruir, de repente, alguns conceitos, conhecimentos que você tem, porque aí eu julgo. Quando eu tenho isso desconstruído, que aquilo tudo que eu vivi não é bem daquela forma. Na verdade, o que é válido para mim não é para as outras pessoas, né? Não é tudo igual. E aí, como eu trato de forma, né, que a pessoa precisa, com equidade, né, diante de situações diversas, que eu não sei nem os reais motivos dali, né? Então, acho que isso que é algo que eu falo que esse processo educacional, ele é fundamental. Enquanto a gente não conseguir trazer esses assuntos para discussão, para realmente ter um debate, para a gente ter um amadurecimento, eu acho que dificilmente a gente consegue ir lá na ponta. Porque aquele profissional que ele tem essa postura dura, é difícil de você desfazer, é muito complicado. Sim. Então, acho que a gente tem que tentar, igual, né, fala, educação das crianças, né? Começa com pequenininho, sim, porque a gente começa a moldar essa diferença, né? O profissional diferenciado, né? Que acho que...
Sim, sim. Lá no CRM, além do atendimento à mulher, a gente trabalha muito nessa perspectiva de capacitação e também, né, educação em relação a esse tema. Então, a gente trabalha sobre a violência contra a mulher dentro das escolas, principalmente já ali no ensino médio, até pensando numa prevenção dessas meninas que estão ali iniciando, né, as suas relações. A gente capacitou toda a Guarda Municipal de Araçatuba de como abordar essa mulher, como falar com essa mulher, e a gente está atualmente capacitando a Polícia Militar também. Porque geralmente são as mesmas pessoas que chegam numa situação de uma ocorrência, né? Então, capacitação profissional é muito importante, né? E aí tem muito a ver, sim, com as questões das minhas crenças, né? Do que eu entendo, do que eu acredito. Mas o que a gente fala muito é o que está no seu código de ética da sua profissão. Quais são as suas atribuições enquanto profissional? A partir do momento que você assumiu esse cargo, é você profissional. Né? Então, se a gente não dá conta de trabalhar, de atender essa demanda, né? Eu falo mais no campo da psicologia, a gente encaminha essa pessoa para alguém que possa ofertar, de fato, um atendimento que ela merece, sem julgamento, sem perguntas invasivas, né? Às vezes surge aquelas perguntas porque eu estou curiosa para saber o que aconteceu, mas essa pergunta realmente é importante para esse caso, para essa situação, né? Então, ouvir essa mulher num espaço reservado, fazer as perguntas que realmente são necessárias, né? Que não vai colocar numa situação de constrangimento. Perguntas como, o que você fez para ele fazer isso com você? Que roupa você estava vestindo? Isso não cabe, né? Violência não tem justificativa em hipótese alguma, né? Então, o que você fez, o que você estava fazendo, essas perguntas não cabem quando a gente está falando de violência, de modo geral, né? Aqui específico, mas contra a mulher. Até mesmo a pergunta, por que você não terminou antes, né? Uhum. Então, várias questões Você mesmo. não percebeu que ele estava fazendo tal coisa, né? A gente sim. avisou, Isso. ou qualquer coisa. Uhum. Até do também tipo. aquela questão, mas você é casada, ele é seu marido, não tem problema. É bem Sim. isso mesmo, gente. A questão da religiosidade também é muito forte, de você... Muitas religiões não aceitam o término, né? Não aceitam o divórcio, então a mulher se prende naquilo, muitas vezes também por causa de filhos. Uhum. Então, é uma coisa ciclo, assim, é né? um ciclo, envolve tudo, envolve muita coisa. Então, por isso que quando a gente fala, né, sobre como abordar, como é tão complexo, né? Então, por isso até que a gente sempre fala, né, nas nossas aulas com os estudantes, eu falo assim, pessoal, se é algo tão complexo, quem sou eu para poder colocar os meus valores para cima daquela história e fazer qualquer julgamento? Então, ouçam, acolham, né? Mostrem que você está ali não só ouvindo, você está fazendo uma escuta qualificada, né? Que aquilo que ela está dizendo, ela é importante. E o que a gente consegue, junto com ela, né? Na verdade, através dela, que ela queira resolver, que ela queira fazer no tempo dela. Né? Acho que isso é importante. A gente precisa entender que ela tem os motivos. E aí, conforme a gente vai conseguindo um vínculo, ela vai conseguindo se abrir, né, Ju? Acho que isso é importante. É quando a mulher, ela acredita naquilo que está sendo colocado e ela realmente se sente empoderada para que ela vai conseguir, que ela consiga ver caminhos, que eu acho que é a dificuldade da mulher vítima. Ela se sente sem saída, muitas vezes. E aí, eu acho que o nosso papel é esse, de tentar clarear para ela quais são as possibilidades. E ela que vai decidir, e quando ela quiser. O empoderamento também feminino, essa palavra que você usou, ela deve ser muito enfatizada, porque através disso, de falar, você consegue, você pode, incentivar, porque realmente ela consegue, ela pode, sabe? Se ela tiver esse apoio, essa força, é muito importante. Sim. Por isso que hoje a gente fala muito desse empoderamento feminino. E em questão as grávidas, pessoas que acabam ficando grávidas, igual a gente estava comentando, né? Chega já no momento, ela muitas vezes não quer, é uma gravidez indesejada. Eu gostaria de saber duas coisas. Em questão da rede da UBS, pronto-socorro, tudo mais. Como que funciona? É simples ela chegar e abortar ou ela relatar isso? E como que é em questão psicológica? Se ela não quiser esse filho, não conseguiu abortar por algum motivo, ela continua com esse bebê ou se não, ela abortar.
Então, vamos lá. O serviço de saúde, né, ele tem, né, o dever de mostrar para essa mulher as possibilidades que ela tem. Então, tudo vai depender de vários fatores também, né? Mas, de uma forma geral, ela tem direito de interrupção, né, em caso de estupro, é garantido por lei, é o aborto legal. Aqui na nossa rede, foi algo que foi recentemente firmado, a gente conseguiu. Então, hoje, para a nossa região, a gente tem 2 hospitais que estão dentro da nossa linha de cuidado para ser realizado. Então, acho que é interessante e importante a gente divulgar. Então, a Santa Casa de Araçatuba e a Santa Casa de Andradina, eles fazem parte dessa rede, né? Para a gente poder acolher essas mulheres e fazer, né, caso não tenha nenhuma outra situação que ocorra o aborto legal. Precisa de algum outro documento, ela precisa entrar com processo? Não, nada disso. Na verdade, ela precisa realmente, né, afirmar, contar a história e isso ser a verdade, assim, registrada. E aí o profissional pode, né, e deve fazer. Ah, mas eu não me sinto à vontade. Estou muito parecido, né, com o da psicologia para a medicina. Então, assim, não me sinto à vontade. Sou obrigado? Diante do Código de Ética, né, eu tenho, né, o meu direito de não querer realizar. Mas eu tenho a obrigação de indicar, de acompanhar que outro faça. Tá? Então, não é simplesmente eu não vou fazer, né? Então, acho que isso é importante. Então, na rede, é assim. Então, a gente tem a possibilidade, tudo pelo SUS, essas mulheres, elas vão ser acompanhadas, tanto é que a gente tem, né, todas as vezes que acontece casos, né, que infelizmente a gente, né, fica sabendo, a gente já corre, né, a gente tem a articuladora da saúde da mulher que acompanha os municípios dando apoio técnico, e esse acompanhamento, ele ocorre, inclusive, de abordagem dessa mulher, mostrando para ela que ela tem o direito e o que ela decidir, a gente vai acompanhá-la. Acho que o importante é a mulher saber que ela não está sozinha, né? Independente de que ela não tenha redes de apoio no sentido familiar, né? Alguém que está... O serviço, ela vai encontrar a gente ali para dar o apoio que ela precisa. Acho que é isso aí. Sim. Sim, e também falar da entrega legal, né, que ela, se essa gestação por algum motivo, né, não ser interrompida, ela pode integrar legalmente, né, essa criança judicialmente, né, então ela vai colocar lá para o juiz porque que ela quer fazer essa entrega dessa criança, né, vai ter que colocar os motivos e isso também é garantido por lei, né. Ou então, a equipe vai avaliar, por exemplo, se é uma questão de dar guarda para alguém próximo, né? Se assim também ela quer, porque às vezes ela também não quer ter o contato ali com a criança, né? E a gente tem que entender que, às vezes tem, mas é filho dela, mas veio de um ato de uma violência, né? Ju, e nos casos que você já viu, a mulher quando ela tá grávida ou quando ela aborta, como que foi lidar com isso? Lidar com essas mulheres? É bem difícil, principalmente ali o período da gestação, porque ela passa por todas as questões, né? Ali um enjoo, depois sentir o bebê mexendo, né? E aí muitas vezes não tem vínculo, não consegue se vincular, né? Então há um sofrimento muito grande e uma culpa também, porque ela pensa, mas é um bebê que não tem culpa, mas eu não quero, né, ser mãe, não quero continuar essa gestão. Então, assim, tem muita culpa envolvida, mas é muito difícil para ela. É muito difícil lidar com todo o período da gestação, né? A gente acompanhou casos que a gestação não foi interrompida, ela não quis interromper, né? Mas foi muito difícil para ela passar por todos os sintomas da gravidez. Olha, ela sentia muita raiva, né, por estar passando por aquilo. Olha, ela se sentia culpada por conta, né, do bebê, que também não tinha culpa da situação, né? Então, esse conflito. Até mesmo questão psicológica é um ciclo, né? Da mulher. Raiva, culpa. Sim, sim. E também a gente vê que tem um tabu, né, muito grande na sociedade com essa questão, né? Ela vai doar o bebê, as pessoas têm um julgamento. Ela decide por abortar o bebê, as pessoas também têm um julgamento muito grande. A gente viu, né, recentemente o caso da atriz, né, a Clara Castanho, que ela decidiu, né, continuar com a gestação e depois doar o bebê. E nas redes sociais, assim, a gente viu que ela ficou muito fragilizada realmente com os comentários das pessoas, né, pelos julgamentos e tudo que ela passou. Sim. E falando agora de um assunto mais delicado ainda, essas crianças que sofrem essa violência, esse abuso,
elas demonstram algum comportamento diferente na escola ou em casa? Como que é essa questão com as crianças? Sim, o comportamento muda. E aí muda muito de acordo com como que é a personalidade dessa criança. Então, não tem um comportamento padrão. Mas a mudança é muito perceptível. Então, por exemplo, se é uma criança que ela é muito extrovertida, ela fala, ela pode ficar introvertida, né? Muitas vezes acontece também uma regressão aí do desenvolvimento, né? Então, ela volta, por exemplo, a fazer xixi na cama, né? Começa a ter muita dificuldade na escola, às vezes começa a se isolar. Às vezes alguns desenhos também, algumas produções, algumas brincadeiras, a gente percebe que tem algo diferente aí, né? Então, o comportamento denuncia bastante, mas a gente também precisa estar atento, conseguir olhar para essa criança, né? Sim. E ver que mudou o padrão de comportamento. Às vezes ela fica muito agressiva, bate nos amiguinhos, mas ela não era assim antes, né? Então, o que está acontecendo, né? Possivelmente. E falar disso com as crianças é importante também. Tem muito esse tabu de que não vamos falar sobre, né, sexualidade, não vamos abordar esse assunto, porque senão isso vai gerar um interesse, né? E não é interesse. É as crianças saberem o que é público, né, o que é privado, né, onde eu não quero que toque, como que eu posso pedir ajuda, porque a maioria, né, dos casos de abuso sexual infantil vem de pessoas conhecidas. Está dentro da família. Então, não é aquela pessoa que vai chegar com agressividade. Não, é um carinho, é uma brincadeira, é um segredinho, só eu e você sabe, né? Então, se a gente não trabalhar essa educação, né, com as crianças, como que elas vão conseguir identificar? Às vezes ela percebe que tem alguma coisa errada, tá um pouquinho estranho, mas é o avô, é o pai, é o tio que está fazendo isso. É uma pessoa de confiança, minha mãe confia, deixa, né, eu com essa pessoa. Então, trabalhar muito a educação e observar qualquer alteração de comportamento, né? É muito triste, né, essa situação, porque sai bastante, né, no jornal e tudo. Principalmente quando as mães sabem que é, por exemplo, o padrasto da criança que está praticando esse ato, e muitas vezes a mãe sabe e não faz nada. Então, assim, é uma questão muito difícil. Geralmente são crianças de alguma forma, tá? Não é intencional, mas elas são negligenciadas. Negligenciadas no sentido, de repente, dos pais trabalharem e a criança ficar praticamente o dia inteiro na guarda de um determinado, né? Uhum. Então, assim, a gente diz sempre prestar atenção, né? Na modificação desse comportamento e, assim, a criança vai começar a demonstrar, né? Ela vai ter uma certa resistência quando a pessoa chega, ela muda. Então, acho que, assim, é realmente observação. Uhum, sim. É. E nós gostaríamos de saber dessa questão da linha de cuidado, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam para que se mantenha funcionante essa linha? O maior desafio da linha, por incrível que pareça, somos nós, profissionais de saúde, né? Quando a gente tem essa dificuldade de troca de informação entre os profissionais, que aí a gente fica pedindo para que essa mulher ou a criança, né, repita tudo novamente. Então, eu estou novamente agredindo essa criança está vivenciando tudo novamente. Uhum. Acho que esse é um ponto. E outro ponto é realmente dessa falta de discussão do assunto entre os profissionais, né? Então, muitas vezes, né, a gente viveu isso muito desses últimos anos. Então, um caso de abuso, onde tem uma gravidez, uma gestação, essa menina é uma menor de idade, incapaz, né? Ela tem todo um problema neurológico e está gestante. E aí, assim, foi horrível porque passou pelo judiciário, o judiciário teve que mandar fazer. E ainda com esse documento, teve profissional que falou assim, mas eu não me sinto à vontade, eu não sei. E aí essa criança teve que sair daqui de Araçatuba e viajar para um outro município. Uhum. E aí, como ela estava recolhida na casa-abrigo, teve que tentar uma voluntária para acompanhar. Então, foi uma pessoa que não tinha vínculo com ela. E aí, essa criança foi até lá, teve que passar uma noite, teve todo o procedimento e aí voltou. Esse dia, eu vou ser bem sincera, eu fiquei... me senti, assim, derrotada, porque eu falo, é muito triste, né, a gente saber o que deve ser feito e a gente não conseguir que isso aconteça. Então, eu fico imaginando
o medo dessa criança, né, de tudo que aconteceu, de estar num lugar diferente, ter que viajar, pessoas que ela não conhecia, o corpinho dela mudando, né? Então, assim, aí eu acho que foi até a nossa bandeira. A gente pegou nesses últimos 2 anos firme e a gente, graças a Deus, conseguiu, né, sensibilizar um pouco mais, com a ajuda, inclusive, do judiciário, né? Que aí vocês já tiveram, né, conversas com o judiciário. Então, acho que essa força-tarefa tem surtido efeito. Então, a linha, ela vem sendo fortalecida, mas ela ainda precisa de alguns ajustes e os profissionais estarem dispostos a. Acho que De forma geral, é importante essa capacitação do profissional, né? Dessa linha de cuidado, sendo psicólogo, enfermeiro, médico, delegado, todos eles. É importante da capacitação e retirar um pouco das crenças, né? Como a gente havia dito, tirar um pouco das crenças e visar principalmente o bem-estar daquela pessoa que a gente está cuidando, né? E a outra questão é da vítima, que foi importante a gente relatar aqui aonde ela pode procurar, né? Quais são os pontos que ela pode ir direto, pedir ajuda, que ela vai sim ter uma rede de apoio, vai ter uma rede de apoio de saúde, psicológica, tudo mais. Sim, é muito sim. importante. Complementando só essa questão, né, de como trabalhar, né, essa equipe. Tem muitas pessoas que falam assim, a Lei Maria da Penha não funciona, né, não funciona para nada. Eu sempre digo, a lei é um papel. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela é a 3ª lei mundial, né, colocada a 3ª melhor lei mundial voltada para as mulheres. É uma lei extremamente completa. Mas a lei por si só, de fato, não acontece nada, porque é papel, precisa das pessoas fazerem com que essa lei funcione. E aí a gente encontra, né, alguns entraves. E uma coisa muito importante que a gente também está lutando para ter no nosso município é um grupo para trabalhar com esses homens que cometeram agressão. perfeito. Porque não se trata dessa mulher, se trata da constituição desse homem enquanto, né, o que ele entende de masculinidade, o que ele entende de ser homem. Então, essa mulher consegue romper, mas a próxima mulher que ele se relacionar possivelmente vai ser também uma mulher vítima. Juliana, até a história desse homem, muitas vezes ele vem de família ou ele mesmo sofreu violência. Sim, muito comum. Foi muito vítima. comum. Muito comum. Então, é muito importante ter esses grupos também. Se a gente está pensando, né, em diminuir esse índice, né, trabalhar a questão da educação, também trabalhar com esses homens que cometeram agressão é muito importante. Porque senão eles repetem, é o pontinho, né, que tá faltando da linha. Sim, perfeito. Porque senão eles repetem, né? Com outra mulher. Sim. E assim, vai sempre ser assim, né? E é realmente isso. O homem, muitas vezes, sendo o abusador, sendo psicológico, físico, tudo mais, ele talvez foi criado assim, entendeu? A maioria foi criado assim. Então, ele repete o que ele também aprendeu. Então, é um ciclo que ele mesmo deveria romper também. Sim. Sim, ele foi criado daquela maneira, para ele aquela situação ali é o normal, né? Então, eu acho que a gente fala, né? A gente tem que romper esses ciclos viciosos, né? Essa repetição de padrão. Então, acho que aí é bem importante. Muito bem. Por isso a gente fica tão feliz, né? De estar fazendo parte desse projeto, de estar dando início aqui na região, né? Que é uma questão muito importante. E a gente sabe que é uma área que está deficiente aqui, né? Então, é muito importante essa questão da linha. A gente fica muito feliz de estar fazendo parte disso. Sim. Queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa para pontuar, para acrescentar, que não foi dito ainda. Acho que, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, talvez alguém possa ter se identificado de alguma maneira, né, de procurar ajuda. Às vezes eu falo, eu não tenho certeza se eu estou passando. Na dúvida, procura ajuda, né? Falou do 180, a Central de Atendimento à Mulher. Recentemente, agora o 180 também tem um WhatsApp, um número de WhatsApp, né? Só colocar lá na internet, vocês conseguem achar facilmente esse número de WhatsApp. Funciona 24 horas, todos os finais de semana. E não é só um canal de denúncia, é um canal também de procurar ajuda. Às vezes essa mulher, ela mora num município muito pequenininho, não tem uma rede muito grande, né? Não tem um centro de referência da mulher. Às vezes tem um CRAS, uma coisa muito pequenininha. Ela pode ligar, ela pode mandar uma mensagem para a Central de Atendimento à Mulher e lá eles vão orientar. Mais próximo dessa cidade tem isso que você pode procurar ajuda, né? Então, dela entender que ela não está sozinha mesmo, né? Tem muitas pessoas aí que estão preparadas e cada vez se capacitando mais para poder ofertar esse acolhimento e esse atendimento que ela merece ter.
Ju, aí é até uma dúvida minha. Então, vamos supor que eu sou professora e eu percebo uma mudança, tô desconfiada que alguma coisa não tá legal, em específico com alguém que eu tô suspeitando. Se ela quiser trocar uma ideia com profissionais para tentar ajudar na questão da identificação, ela também consegue esse apoio, não ela sendo vítima, mas se ela ligar, ela consegue um apoio específico da questão de violência. Isso, consegue. Perfeito. Então, isso é legal, né? Porque eu acho que a rede, ela vai se fortalecendo mesmo, pensando, né, que eu posso ser, né? Se não for comigo, mas que eu consiga ajudar alguém próximo, que eu estou percebendo que tá alguma coisa diferente, ou que tá sendo vítima e muitas vezes não tá conseguindo pedir ajuda. Sim. Bom, então, queria agradecer a vocês por terem se disponibilizado, né, a estar aqui hoje, passar esse tempo com a gente, que é muito importante, né, então, essa conversa que a gente teve aqui, espero que com essa conversa aqui a gente possa ajudar várias pessoas, né, passar esse conhecimento para frente. E se você que assistiu o nosso podcast gostou e quer continuar acompanhando, acompanhe a gente lá no Instagram, Linha de Cuidado, e assista os outros vídeos também. Muito obrigada. 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 Obrigada.